A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Eu vou começar meu programa plagiando um amigo de Chapecó, que quando ele grava o comentário dele, ele diz: "Alô, meus amigos e minhas amigas", mais ou menos assim. Grande Plínio Ritter, companheiro de muitos anos de televisão lá em Chapecó. Hoje ainda ele acompanha a situação da Chapecoense, sempre comentando. Aliás, Céu, que está aqui conosco mais uma vez nesses bastidores, vai ter um programa que eu vou falar só sobre esporte. Vou reviver o meu tempo de repórter e comentarista esportivo. Logo vou falar só sobre esporte, sobre Inter de Lages, o Inter de Porto Alegre, Chapecoense, Grêmio. Vou fazer um pente fino, me aguarda. Por falar em pente fino, Céu, eu parecia no programa passado que estava adivinhando, eu estava gravando sem saber o resultado do julgamento do primeiro impeachment daquela comissão especial dos 5 deputados, os 5 desembargadores, e que depois passou a madrugada de sexta para sábado, e só então ficamos sabendo o que aconteceu. Então eu quero fazer um resumo daquele dia para poder entrar exatamente no eixo que eu quero colocar a vocês no programa de hoje da situação do governo do estado de Santa Catarina. Bom, o Tribunal Especial de Julgamento, naquele sábado, na madrugada de 24, acatou a denúncia contra o governador Carlos Moisés e, por curiosidade, arquivou a mesma denúncia contra a vice-governadora Daniela Rainer, neste processo, então, referente ao reajuste salarial dos procuradores do Estado. Pois então, nesta decisão, qual foi a implicação? Foi a do afastamento do governador Carlos Moisés, isso em caráter temporário, 180 dias, para que ele possa produzir provas, então, e tentar se inocentar do caso. A Daniela, como eu disse curiosamente, acabou sendo inocentada e, nesta última terça-feira, ela assumiu o comando do governo do estado de Santa Catarina. Muito bem. Essa admissibilidade da denúncia contra o governador, que aconteceu, foi devido que o fato de que o relator da denúncia, o deputado Kennedy Nunes, ele, embora tenha recomendado no seu parecer o prosseguimento de todo o julgamento por crime de responsabilidade envolvendo o governador e a própria vice, deu no final uma surpresa muito grande. Todos sabem que a maioria dos julgadores acabaram votando pelo sim e outros 4 não, aliás, pelo não 6 e 4 não, e esse grupo entendeu que Moisés deveria responder sozinho pela suposta irregularidade da concessão do reajuste dos procuradores. No final, houve um empate de 5-5, então, entre os integrantes do tribunal, e o presidente do colegiado, o desembargador Ricardo Hueser, acabou votando pelo arquivamento da denúncia contra a vice-governadora. Manteve a sua decisão com relação ao governador. Então, com essa decisão, o Carlos Moisés, além do afastamento do cargo, que já aconteceu, ele será julgado pelo Tribunal Especial e, se for considerado culpado, será então definitivamente afastado da chefia do Poder Executivo. E nesse caso, a Daniela Rainer, como vocês sabem, passou a ser a governadora interina de Santa Catarina e ela vai permanecer nessa condição de interinidade até a conclusão do julgamento de Carlos Moisés. Mas, enfim, neste julgamento aconteceu o que menos se esperava. O fato de um dos deputados inocentar a vice-governadora, no caso o Sargento Lima, que agora está sendo basicamente crucificado dentro da Assembleia Legislativa pelos demais pares na casa, considerado um Judas nesse sentido, e por ter inocentado a Daniela. Pois então, o que aconteceu com esse fato no momento em que a Daniela acabou sendo inocentada neste primeiro processo, e ainda pelo fato de estar inocentada no segundo processo de impeachment, que envolve o caso dos respiradores?
ela está livre para comandar o governo, se for preciso, até o final do mandato. Nesse interim, nessa questão toda, a inocentação da Daniela Rainer acabou impedindo qualquer possibilidade de um avanço dentro da Assembleia Legislativa, aquela história de eleição direta, eleição indireta, né? E também impediu, obviamente, a posse ou o comando do Estado de Santa Catarina do próprio presidente Júlio Garcia, né, da Casa da Assembleia Legislativa. Estava tudo já articulado para uma mudança radical dentro do governo do Estado de Santa Catarina, com o comando. Ninguém acreditava, inclusive nós aqui comentando, que isso pudesse acontecer. Nós dávamos como certa a possibilidade do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, assumir o governo, e esta semana já estaria promovendo toda e qualquer espécie de mudança no colegiado, mesmo sabendo que isso seria por 180 dias, que aí então o Carlos Moisés e a Daniela Rainer, caso tivesse sido afastada também, estariam produzindo suas defesas e que dentro de 180 dias poderiam provar essas inocências e, quem sabe, então voltarem ao governo. Mas assim, então, vocês viram, Daniela está no comando, não assumiu o Júlio Garcia e não vai haver mais mudança nenhuma em termos de posição política, sendo eleição direta, indireta, isso acabou. Até porque a Daniela está inocentada também no segundo processo de impeachment que envolve os respiradores. Aliás, nesta sexta-feira, em que eu estou aqui gravando o nosso programa, que roda sempre às 9h30 da noite, está acontecendo a reunião da nova comissão especial que vai decidir aí o relator e o prosseguimento ou não do segundo processo de impeachment deste tribunal misto, né? E nesse encontro será sorteado este relator. Nesse momento já se sabe quem é o relator, e também a definição do roteiro dos trabalhos e os prazos para esse julgamento. Então, para quem não sabe, o relator é quem elabora o parecer, no qual ele recomendará a admissibilidade ou não da denúncia. E o relatório, então, será apreciado depois por todos os demais membros do tribunal, e se o parecer for o de recomendar o acatamento da denúncia, e se for aprovado por maioria simples dos integrantes, ou seja, 6 votos, né, dos 10, um segundo julgamento do governador por crime de responsabilidade terá início. E a gente sabe que até agora não aconteceu o julgamento do primeiro, né? Está agora em processo em que o governador vai ser julgado nesses 180 dias, né? Está produzindo as provas da sua inocência ou não, e aí então, nesse caso, os desembargadores deverão votar no governador, inocentando ele ou não. Então, ainda com relação a este primeiro processo de impeachment, como a Daniela foi inocentada, eu não duvido, já que os desembargadores, praticamente todos eles, votaram a favor do afastamento do governador Carlos Moisés, poderão julgar nesse processo ele culpado e definitivamente então tirar o governo de Carlos Moisés. Mas também, diante de umas reviravoltas que estão acontecendo, ele poderá ser inocentado e voltar ao comando do governo, que é uma grande possibilidade dentro de 180 dias ou menos. Mas, na Assembleia Legislativa, esta semana, ocorreu também uma situação totalmente inesperada e que caiu como uma espécie de bomba. Tu sabia, Céu? Caiu como uma espécie de bomba entre os deputados, quando a Polícia Federal afirmou, isso foi na terça-feira, ainda lá quando estavam começando a sessão, com toda aquela possibilidade, com aquela posse da Daniela, aquela situação de incômodo dos deputados com a posse da Daniela, e se imaginavam já no governo, que era para estar sendo eles assumindo o governo, aquela história toda. Pois bem, chega a notícia de que a Polícia Federal não encontrou nenhum elemento para incriminar o governador Carlos Moisés, que está afastado por um processo, fique bem claro, é o processo que envolve o aumento dos procuradores, mas que a polícia não encontrou nenhum indício de prova no caso dos respiradores, que é o segundo processo.
Esse da compra dos 200 respiradores, do pagamento adiantado de 33 milhões, com dispensa de licitação e tudo. Nesse caso, a Polícia Federal, veja bem o peso disso tudo, ela não encontrou indícios de culpa do governador. Então, minha gente, ele foi alvo, obviamente, do governo federal, da Polícia Federal. Vocês lembram que a polícia esteve lá na casa do governo, na residência oficial, levou celular, levou notebook e foi buscar provas com relação a isso. Porque qualquer acusação, principalmente no caso de uma pessoa como é o do governador, precisa de provas robustas. E tanto é que o processo saiu da esfera de Santa Catarina e foi para uma alta instância em Brasília. Então, a defesa do governador afastado já informou que vai se manifestar, até falaram que não vão se manifestar, mas é um prato cheio para uma defesa, sobre esta afirmação da Polícia Federal. Aliás, Carlos Moisés sempre negou, né, este envolvimento da compra dos aparelhos. Mas então, como ele está afastado por um primeiro processo, como é agora que os deputados vão julgar, já que eles estão montando esta comissão de julgamento nesta sexta-feira, e o processo vai transcorrer tal qual igual foi o primeiro, como é que eles vão julgar Carlos Moisés se a Polícia Federal não encontrou provas? Exatamente essa é a grande questão. Então a Constituição, de qualquer forma, que previu que o Carlos Moisés tem foro privilegiado, como é o caso do governador, eles agora vai seguir sendo processado até o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça, e essa investigação da Polícia Federal deverá causar uma mudança extremamente radical, pois nesses 180 dias de afastamento, né, a partir da sua defesa, e ele inocentado então pela Polícia Federal, no segundo julgamento agora, com este embasamento desta afirmação da PF, ele poderá ser inocentado, como poderá ser inocentado do primeiro que está transcorrendo. Então esse segundo processo, teoricamente, perde peso, né? A não ser que sejam encontrados aí alguns outros elementos, pois a prova, para quem não sabe, ela é cabal em qualquer julgamento de culpabilidade ou não. Em resumo, minha gente, o governo do estado provavelmente deverá voltar a ter Carlos Moisés e Daniela Rainer até o fim do mandato. Ou, na pior das hipóteses, não tem como tirar Daniela, que inclusive assumiu o governo nesta terça-feira, já promovendo algumas mexidas no secretariado, como foi o caso da Casa Civil, em que ela já nomeou um novo titular e manteve o lagiano Juliano Chiodelli como adjunto. E, ao ouvir os discursos da Daniela, ela prometeu criar um canal de comunicação entre todos os poderes, criar um caminho de harmonia entre todos os poderes, incluindo nós, da imprensa. Foi isso que ela disse na posse, então, na quinta-feira, que não houve nenhuma solenidade, uma coletiva à imprensa foi basicamente o que marcou a posse de Daniela Rainer nesse comando por 180 dias. Mas, nesta última quinta-feira, já provando que ela quer o diálogo e a aproximação com os poderes, ela visitou quem? O deputado Júlio Garcia, lá na Assembleia Legislativa, buscando já este diálogo, esta comunicação e uma aproximação com o Poder Legislativo. Deve ter sido um encontro recheado de constrangimentos, né? Principalmente de parte de Júlio Garcia, que poderia estar pensando, poderia estar sendo eu no lugar dela neste momento, mas está aí a dona. Mas fazer qualquer coisa. Mas é assim mesmo. Então, ainda a Daniela promoveu algumas reuniões dentro do colegiado, em especial com a cúpula da Secretaria de Segurança, dizendo que não vai mudar em nada e que quer que continue, então, fazendo os seus trabalhos. Enfim, vocês entenderam como é que está hoje transcorrendo todos os processos? E eu acredito, então, que esse segundo processo, agora na questão dos respiradores, deverá também inocentar o governador Carlos Moisés, e ele poderá, obviamente, ser punido e afastado em definitivo nos dois processos ou naquele primeiro que envolve o aumento dos procuradores e que ele foi condenado, então, no primeiro pelo afastamento. Não quer dizer que vai ser condenado no julgamento final. Tá bom? É basicamente isso o que está hoje transcorrendo em nível de Estado, nos bastidores e nas explícitas do governo de Santa Catarina. Perfeito?
Em 2 minutos a gente retoma o nosso tema livre. Até já. Para destruir o coronavírus, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos, evitar sair de casa. Escolhi família e fé. A família é aquilo que nos dá apoio, ajuda, carinho. E a fé tem que ter muita fé para esse vírus ir logo embora. Essa é uma campanha da LBV. Eu ajudo a mudar. E você? Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, de volta então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. Eu quero rapidamente falar um pouquinho da política local, e a gente tem acompanhado bem de perto cada candidato, cada um dos 6 candidatos aqui da cidade de Lages, e a gente percebe que há um certo embolamento entre 3 candidatos, embora um tenha mais preferência, um esteja mais ou menos numa segunda posição e um outro numa terceira posição e assim por diante. Obviamente, a gente não vai citar nomes, até porque não temos oficialmente essa condição através de pesquisas. Por falar em pesquisas, a cidade de Lages até começou algum trabalho nesse sentido, pesquisando no centro da cidade, mas por algumas razões, algumas irregularidades talvez, a Justiça Eleitoral afastou então os pesquisadores e não permitiu que ela fosse complementada. Então, por enquanto, não se sabe se Lages terá realmente uma pesquisa oficial. Haverá com certeza pelo menos uma para a gente entender como é que está o processo na política de Lages, até para que sempre isso acontece e acaba até definindo uma eleição conforme as pesquisas. Mas tudo bem. Então, encerrando essa questão política, eu quero fazer uma rápida análise a respeito do que nós estamos vivendo hoje dentro desse processo de pandemia, em que mexeu exatamente com a nossa condição de vida e o nosso modo de vida diante das tecnologias. Nós passamos a viver basicamente em termos de comunicação através da virtualidade. Óbvio que a gente assiste televisão, a gente escuta rádio, a gente ainda lê revistas, a gente lê jornais que ainda circulam, enfim. Mas a virtualidade passou a ser algo que vai mudar daqui para frente toda a nossa vida. E um comentário que a gente acabou trabalhando e ouvindo esta semana foi de que, por exemplo, se um palestrante hoje está fazendo uma grande palestra numa cidade tipo lá em Porto Alegre, antigamente, nós para participarmos, nós tínhamos que pegar um avião, um carro e ir a Porto Alegre, viajar por horas e assistir essa palestra lá por 1 hora, 1 hora e meia, e depois dar um jeito de retornar ou pernoitar. Quer dizer, imagine
o translado e o custo que a gente tinha antes para assistir uma palestra. Agora, o mesmo palestrante, ele não deixa de cobrar os mesmos valores pelas palestras, mas tudo pelo computador. Você assiste o Vivente aqui no cômodo da sua casa, né, deitadinho na sua cama, sob as cobertas e assistindo a palestra que você antes teria que viajar quilômetros para poder assistir. Este era o nosso hábito antes da pandemia, antes de descobrir estas oportunidades que a virtualidade acabou nos colocando. E esta virtualidade ainda vai mexer muito com as nossas famílias, é para a gente ficar bastante atento com relação a isso, porque nós vamos hoje, basicamente, viver sob a guarda da virtualidade, porque ninguém de nós hoje, basicamente, vive sem um celular na mão e sem um sinal de internet por perto. Basicamente isso acontece. Nós ficamos o dia inteiro vendo o que está acontecendo ao redor do mundo através do celular. Então, nos preparemos para isso e vamos aceitar. Disso para a área da saúde. Céu, eu vou assumir como bandeira a questão do Hospital Teresa Ramos. Não dá para aceitar o que até agora aconteceu com relação ao Hospital Teresa Ramos. Vejam bem, um governo do estado assume, né, a sua gestão, recebe uma estrutura como essa, basicamente pronta, faltando aí menos de 5% para a conclusão, e 2 anos depois, basicamente, já do seu governo, mal e porcamente instalou uma ala para atender as pessoas necessitadas para o Covid-19. Alguns 19 leitos, se não me engano, foram abertos num dos andares do hospital, e isso depois de muita pressão da imprensa e de empresários, da sociedade serrana no todo, de parlamentares, da classe política. O governo do estado, então, conseguiu ou aceitou a liberação de uma ala do Hospital Teresa Ramos para atender os pacientes de Covid-19. Mas o que a gente não pode aceitar exatamente é que uma gestão governamental, ao receber uma estrutura tamanha de um hospital como esse, não aproveita deste momento e não coloca em funcionamento toda essa estrutura e que poderia fazer rapidamente assim que assumiu e ganhar pontos de toda a sociedade catarinense, em especial da serrana. E a gente imagina, e eles vão para as campanhas políticas sempre falando naquele tripé de educação, saúde, emprego, né, economia, basicamente isso tudo. Como que um governo do estado de Santa Catarina não se preocupou com a saúde do povo serrano e não abriu definitivamente essa nossa ala do Teresa Ramos? E a gente até não entende outro fator, que é a não luta massificada da população serrana, dos empresários, dos políticos, para que houvesse então a abertura geral do hospital e estivesse funcionando em pleno vapor as duas alas, a antiga e a nova, e a gente não consegue entender que quase 2 anos de um governo não se tenha tido recursos e nem a preocupação em dar este presente para a nossa sociedade serrana, que esperávamos, né, depois da construção de todo aquele magnífico prédio com mais de 100 milhões de investimentos, não ter hoje em funcionamento total. E não se sabe quando isso vai ser feito, porque o governo até agora não acenou com essa possibilidade, e como eu disse, foi sob pressão que abriu um pouquinho uma das alas para atender os pacientes de Covid. Não se sabe quando vai inaugurar este novo hospital. Quem sabe até o final do seu governo ele acene com relação a isso, ou pelo menos que entregue para um outro governo depois, mas a gente não quer mais esperar 2 anos. Então este assunto daqui para frente, eu vou bater muito, pelo menos da minha maneira, e vou conclamar as nossas autoridades representativas, tanto do meio empresarial quanto político, para que se associem a esta pressão junto ao governo do estado de Santa Catarina, para que comece a planejar a abertura total do Hospital Teresa Ramos em Lages. Não dá para aceitar qualquer argumento contrário com relação a isso. Falar em fazer um protocolo, aliás, uma investigação e tudo mais, e acabaram, inclusive, nem divulgando o resultado dessa investigação com relação às obras do antigo governo aqui do Hospital Teresa Ramos. Encerrou o nosso tempo, Céu?
Puxa vida, eu gostaria de falar mais um pouco, então só vou dizer a vocês que na próxima semana a gente vai bater mais um pouquinho nesse assunto e a gente encerra assim o nosso tema livre por hoje. Até lá!